Estamos de volta com o Doutor Me Consulta e eu já estou ao lado aqui da doutora Emília Alexandrino, ela que é ginecologista, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que a maioria das mulheres já estão assim atentas a respeito deste tema, que é sobre a menopausa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, a menopausa chega a ser um pouquinho meio que o terror da mulherada, né? Mas assim, vamos fazer uma introdução. O que é a menopausa? Bem, a menopausa, ela é uma data. Ela é a última menstruação da mulher. Aquela data em que ocorreu a última menstruação. Já o período do climatério é uma fase que está ali antecedendo um pouco ali o período da perimenopausa e depois se seguindo a ela. Então, as mulheres, elas precisam fazer essa diferença, né? Então, as mulheres mais informadas, que já estão mais acostumadas a acompanhar as entrevistas, elas já sabem que não é para dizer eu estou na menopausa. Não, eu estou no climatério. Eu já tive a minha menopausa, que foi a minha última menstruação. É uma data e uma definição que é retrospectiva. Porque quando você tem um ano que você não menstrua mais, geralmente é a menopausa. Mais ou menos em que período da vida da mulher essa menopausa ela começa a dar sintomas, a surgir? Em falar também da questão que antigamente a gente pensava que era só mais pessoas que já estavam ali pela faixa de, digamos assim, senhoras, né? A menopausa também ela pode aparecer de forma precoce? Ela pode aparecer de forma precoce. Tem pacientes, eu já peguei pacientes no consultório que com 28 anos, 32 anos, 36 anos apresentam menopausa. Então, a menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. Já a menopausa, na sua período mais habitual, costuma ocorrer ali entre os 45 e os 55 anos. A média da mulher brasileira é aos 51 anos. Doutora, pode ocorrer gravidez na menopausa? Olha, quando chega, quando a mulher ainda está chegando naquele período em que o fluxo menstrual já está bem irregular, ela pode ter um ou outro ciclo ovulatório. Pode ser que ela ovule, tenha uma ovulação perdida ali naquele período e possa acontecer de haver a fecundação. E quais são os sintomas da menopausa antes dos 50 anos? Como é que a mulher já pode começar a desconfiar que ela está entrando aí na menopausa? Bem, para as mulheres que têm útero, né, que nunca tiraram o útero, elas começam a ter as alterações do ciclo menstrual. Essa menstruação ela vai ficar meio bagunçada pelo distúrbio hormonal, entende? Então, você tem uma queda, geralmente, dos níveis ali de estrógeno e começa a haver essa irregularidade do ciclo. Às vezes, as ondas de calor, né, que são os sintomas disfóricos que a gente chama, com aquelas alterações que a mulher diz que está, às vezes, no ar-condicionado, e, de repente, ela é surpreendida por uma onda de calor, que ela fica toda suada, e, em seguida, vem uma onda de frio, né? Isso incomoda muitas mulheres, inclusive tirando o sono durante a noite. Irritabilidade, cefaleia, ressecamento vaginal, ressecamento de pele e mucosas. O ressecamento vaginal é uma das queixas comuns, frequentes nesse período ao consultório, porque geralmente acontece nesse período da perimenopausa e também se estende por um longo período após, né? Vamos dizer assim, durante o climatério. E ela atrapalha muito na vida sexual. Doutora, e quais são os tratamentos para que pelo menos amenize esses sintomas com essas mulheres que estão sofrendo com a menopausa? Olha, os tratamentos são variados, né? Você tem que procurar fazer as reposições hormonais, e aí nós temos um leque de medicamentos no mercado à disposição dos ginecologistas para estar lançando mão para essa mulher. Cada caso vai ser individualizado. Ele precisa fazer uma anamnese bem completa dessa mulher, ver o padrão dela de sangramento, ver se ela é uma paciente que tem algumas outras doenças ali concorrendo, como diabetes, hipertensão, cardiopatias, se é uma mulher que já teve trombose ou que tem essa tendência, se tem história de câncer de mama ou de câncer de endométrio, de câncer de colo uterino. Então, pacientes que têm câncer, história de câncer, ela não deve fazer a reposição.
Aí vem aquela grande e comum pergunta e o medo das mulheres. E eu utilizar hormônio, eu vou ter câncer? O hormônio vai me causar câncer? Né? Bem, o hormônio ele não causa câncer. O hormônio, ele faz, a reposição hormonal, ela faz com que as células, de uma forma em geral, proliferem. E vai proliferar tanto célula boa como célula ruim. Então, se eu tenho um câncerzinho inicial, ele pode ali estar sofrendo o estímulo hormonal e aumentar um pouco. Mas não posso dizer que o hormônio causa câncer. Tá? Então, isso é uma das grandes dúvidas das mulheres. A outra pergunta também, assim, que elas costumam fazer muito, é se a reposição hormonal engorda. Né? Então, a reposição hormonal em si, ela não engorda. O que a gente tem que estar frisando bem é que nessa fase da vida da mulher, em que você tem um déficit maior do metabolismo, o metabolismo da mulher ele começa a cair a partir dos 30 anos ali, e vai progressivamente ficando cada vez mais difícil de você perder peso. Então, ela deve ter hábitos de vida saudáveis, uma alimentação, como a gente chama, alimentos de verdade, alimentos não muito processados, não embutidos, enlatados, e procurar fazer atividade física regular. A atividade física deve ser a atividade que ela gosta de fazer, mas sempre com orientação nutricional e uma orientação de um treinamento físico adequado para ela. Porque a gente tem que estar sempre prestando atenção de que a mulher ela vai ser um conjunto, né, uma coisa muito complexa. Ela pode ter problemas de osteomusculares, ela pode ter algumas restrições da parte cardiovascular, né? E você tem que estar fazendo isso. Uma atenção muito grande também aos sintomas urogenitais, porque as mulheres elas apresentam nessa fase incontinência ou urgência miccional, urgência urinária, pela flacidez do assoalho pélvico induzida ali pelo déficit hormonal também. Então, você pode estar, inclusive, repondo esse hormônio e fazendo alguns tratamentos adjuvantes para que eu tenha uma produção maior de colágeno nessa região dali da vagina, do trígono uretral, para que eu possa estar fortalecendo esse assoalho pélvico, inclusive com orientação da fisioterapeuta. Tá? A fisioterapia é muito importante nessa parte também. Bom, doutora, agora a gente vai iniciar aqui com a participação dos nossos telespectadores que encaminharam perguntas a respeito deste tema, que é a menopausa. A senhora já pode sortear aí quem será que vai ter a sua pergunta respondida. Bem, aqui a primeira pergunta é: já estou sem menstruar há 5 anos. Ainda preciso fazer meu check-up anual com a ginecologista? Gente, o check-up anual com a ginecologista deve ser feito em qualquer fase da mulher, independente dela estar perto da menopausa ou não. E se ela já teve uma menopausa há 5 anos e não fez nenhum tipo de tratamento de reposição hormonal, ou seja lá que tratamento fosse, ela deve ir, porque ela ainda pode ser beneficiada com isso. É muito importante frisar que, quanto mais cedo a mulher diagnosticar essa fase em que ela está entrando do climatério, com a ausência da menstruação, que é a última menstruação, menopausa, eu já vou ter aí um benefício maior, tá? Porque vai estar prevenindo doenças muito mais, assim, principalmente os problemas cardiovasculares, tá? Ok, vamos agora para mais uma pergunta, doutora. É verdade que a menopausa aumenta o risco de surgirem outras doenças? Sim, a menopausa aumenta o risco de osteoporose, osteopenia, problemas osteomusculares, articulares, incontinência urinária, não é? Acidentes cardiovasculares, porque você reduzindo o estrógeno, a gente tem receptores de estrógenos em várias partes do organismo feminino. E toda vida que eu reduzo o aporte desse hormônio, pela falta da produção dos ovários deste hormônio, por ocasião do climatério, né, da menopausa, eu vou ter aí os efeitos dele. Então, a nível de músculo cardíaco, a nível vascular, a nível de pele, de sistema nervoso central, essas mulheres apresentam mais risco de Alzheimer, de depressão, de ansiedade, de problemas cognitivos, né? Então, tem uma gama de coisas que podem estar aí melhorando se você fizer o tratamento e o acompanhamento acertado. A gente tem tempo para mais uma pergunta.
A libido altera com a chegada da menopausa? A libido é o desejo sexual, né? Então, a libido altera sim, porque você vai ter déficit hormonal, você vai ter déficit de estrógeno, de progesterona, o FSH sobe e o LH também sobe. E a testosterona, que é o hormônio masculino, mas que dá na mulher aquela alegria, aquela disposição. Na realidade, você tem todo um bloqueio dessa parte de desejo sexual, de interesse sexual. Às vezes, para a mulher, passa a ser um sacrifício. Ela chega muito no consultório e diz, poxa vida, eu amo meu marido, mas eu não estou conseguindo, doutora, para mim eu estou fugindo o tempo todo. Então, é uma das causas que leva a mulher ao consultório nessa fase. Olha, doutora, muito obrigada por nos esclarecer essas informações a respeito da menopausa. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores amaram esse tema. Futuramente a gente pode voltar com esse tema. Você pode continuar enviando mais perguntas, não é isso, doutora? Que a doutora vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Na realidade, menopausa, gente, é um tema muito amplo. Não é? Tem muita coisa a ser falada, tem muitos mitos, muitas dúvidas, né? E realmente precisaria de um tempo bem maior. A gente pode estar tirando essas dúvidas de vocês ou fazendo outro tipo de comentário em outra oportunidade a respeito do tema. E o mais importante, como a doutora falou aqui no meio da nossa entrevista, é que você não deve deixar de fazer o seu check-up. Então, procure a doutora e venha você mesmo pessoalmente tirar todas essas dúvidas sobre menopausa ou qualquer outro tipo de assunto que envolve aí a ginecologia. Doutora, muito obrigada e até a próxima. De nada, estou sempre às ordens. E por aqui o Doutor Me Consulta vai ficando, mas não deixe de nos seguir nas redes sociais, não deixe de encaminhar suas dúvidas sobre qualquer tema referente à saúde, porque os nossos especialistas da saúde estão aqui de prontidão para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá!